Bom dia, turma do terceiro ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, com a graça de nosso Senhor. Hoje, terça-feira, 31 de agosto de 2021, chegamos no nosso último dia do mês de agosto. Agosto está dando tchau, tchau, né? Olha só. Final do ano já está chegando, né? Esse semestre passa muito rápido e agosto foi embora. Bom, hoje então nós vamos começar com o livro de ciências, tá? Então, livro de ciências em mãos, vamos fazer a correção das atividades e dar continuidade aí ao nosso conteúdo sobre os animais, beleza? Lembrando que tem trabalho de ciências, tá? A professora passou o trabalho de ciência, cada aluno ficou responsável aí por um animal e vai fazer um trabalho sobre este animal de acordo aí, né, com o recadinho que a professora informou sobre as características deste animal que você vai fazer aí, que você foi escolhido para fazer, tá? Cada aluno ficou com uma classe aí de algum animal, beleza? Então, bom, vamos agora então trabalhar, né? Livro de Ciências em Mãos, página 109, página 109. Número 1. Complete as frases. Os animais invertebrados são aqueles que não possuem. O que os animais invertebrados não possuem? Crânio. Então, eles não possuem crânio. E também não possuem o quê? Coluna vertebral. Coluna vertebral. Então, os animais invertebrados não têm crânio e nem coluna vertebral. Significa que ele não tem ossos. Os animais invertebrados vivem no ambiente terrestre, que é na terra, tá? Ou aquático, que é na água. Então, eles podem viver nesses dois ambientes. Alguns invertebrados vivem na terra, são chamados de terrestre, e alguns invertebrados vivem na água, que são chamados de aquáticos. Bom, observa a imagem do jardim abaixo e escreva o nome dos animais invertebrados que podem ser vistos. Então, nós temos aí uma imagem de um jardim e nós temos vários animais invertebrados neste jardim. Vamos escrever o nome deles aqui, então, tá? Eu tenho aqui quem? Borboleta. Então, eu vejo borboleta. O que mais que eu vejo? Gafanhoto. Gafanhoto. Eu vejo também formiga. Formiga. Eu vejo também aranha. Aranha. E eu também vejo quem? Minhoca. Minhoca. Esses são os animais invertebrados que estão aqui nesta paisagem. Olha só, a borboleta aqui, a aranha aqui, o gafanhoto aqui, a minhoca aqui e a formiga aqui. Beleza? Então, todo mundo achou aí estes animais invertebrados? Próxima página, 110. Página 110, nós temos aí, número 3. Leia a cantiga abaixo e depois faça o que se pede. Tem essa musiquinha aqui, ó, que geralmente na educação infantil a gente canta muito. Caranguejo não é peixe, caranguejo peixe é. Caranguejo só é peixe na enchente da maré. Olha palma, palma, palma. Olha pé, pé, pé.
assim vai a musiquinha. A professora esqueceu o restante, tá? Bom, vamos lá então para a pergunta aí. Qual dos animais citados na cantiga é um invertebrado? Nós temos aqui dois animais na cantiga. Nós temos quem? Nós temos o peixe, olha que peixe, tá vendo? E nós temos o caranguejo. Então apareceu dois animais. Só que tá pedindo para falar somente o invertebrado. Caranguejo ou peixe que não possui coluna vertebral e crânio? Qual dos dois? É o caranguejo, tá? Então, o caranguejo, ele não possui coluna vertebral e nem crânio. E o peixe? O peixe, sim. Olha que o peixe está lá no nosso grupo dos animais vertebrados. Então, o peixe, ele possui, sim, coluna vertebral e ele possui também crânio, tá? Então, escrever somente aqui o nome do caranguejo, tá? O caranguejo, porque ele é um animal que não possui crânio e nem coluna vertebral. Certinho? Então, quem colocou caranguejo e peixe, apaga o peixe aí que está errado. Conserta. Número 4. Marque V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. Depois, reescreva as frases erradas, corrigindo-as. Os invertebrados terrestres podem viver em matas, desertos e muitos outros ambientes? Verdadeiro. Então, a gente viu aí que tem invertebrados que vivem em jardim, tá? Então, tem muitos invertebrados aí que podem viver em qualquer ambiente, não só terrestres, tá? Mas eles podem viver, sim, em outros ambientes também, como ambientes aquáticos. Os únicos invertebrados que têm asas pertencem ao grupo dos crustáceos. Olha só, falsa, tá? Vamos copiar novamente essa frase, corrigindo ela para a correta. Então, os únicos invertebrados que têm asas pertencem ao grupo dos insetos, porque são os insetos que têm asas, tá? Igual o mosquito é considerado um inseto e ele também tem asa, tá? Só o mosquito? Não, né? A borboleta também é considerado inseto, tá? Então tem muitos insetos aí que possuem asas, tá bom? Então, os únicos invertebrados que têm asas pertencem ao grupo dos insetos e não ao grupo dos crustáceos, tá? Por quê? Porque os crustáceos, eles têm asas. Como a gente viu lá no texto, eles vivem no mar, como a estrela do mar, né? A esponja do mar, tá? Próxima frase aí. Camarões, caranguejos, lagostas e lulas são exemplos de invertebrados usados na alimentação em todo o mundo? Sim, nós comemos camarão, que é muito bom. Nós comemos caranguejo, eu nunca comi. Nós comemos lagostas e lulas, tá? Então, são animais invertebrados que nós podemos comê-los na nossa alimentação. Os invertebrados usam diferentes maneiras de locomoção? Sim, né? Então, cada invertebrado aí pode se locomover, né? De acordo aí, de acordo com a sua maneira. Então, uns se locomovem arrastando o seu corpo, tá? Outros se locomovem aí
agarradas em rochas, outros se locomovem andando, então cada um tem o seu modo de locomoção, outros nadando, tá? Outros rastejando e assim por diante, beleza? Bom, então página 110, ok, vamos para a página 111. Na página 111, nós temos aqui um cardápio do restaurante Riquezas do Mar. Cardápio. Então, neste cardápio aqui nós temos caldinho de camarão, peixe ao molho de tomate, muito bom. Casquinha de siri, também muito bom. Caranguejo com pirão, olha só. Então, aqui a gente pode perceber que a gente tem vários frutos do mar, né? Nós temos aqui alguns animais, né, que são servidos na nossa mesa. Sublinhe os pratos feitos com animais invertebrados e circule os pratos feitos com animais vertebrados. Então, animais invertebrados não possuem coluna vertebral e nem possuem crânio. Então, tá pedindo para sublinhar, né? Então, vamos passar um traço aqui. Camarão, o camarão é um animal invertebrado, o camarão. Então, aqui, nós vamos passar um traço, ó. Caldinho de camarão. Então, o camarão é invertebrado. Siri também é um animal invertebrado, então a casquinha de siri. E caranguejo também é um animal invertebrado, tá? Então, apesar dele possuir lá aquele casco duro por cima, ele é um animal invertebrado. E o animal vertebrado tá pedindo para circular. Então, vamos circular aqui o peixe. É um animal vertebrado, possui coluna vertebral e osso, e a sardinha também é um animal vertebrado, possui coluna vertebral e osso, a sardinha. Bom, número 6. A zika é uma doença transmitida pelo mosquito da dengue. Pesquise e escreva abaixo sobre como é o modo de transmissão da doença e quais ações de prevenção podem ser adotadas para reduzir o risco de transmissão. Bom, resposta pessoal, cada um já fez aí a sua pesquisa e nós já falamos muito sobre, né, o mosquito da dengue, que transmite aí não só a zika, né, mas transmite também outras doenças, tá? Através da sua picada. E nós já sabemos aí algumas prevenções que temos que ter para evitar que o mosquito da dengue, né, vá até o nosso quintal. Então, cada um já escreveu aí as formas de prevenção fazendo a pesquisa. Vamos para a próxima página. Finalizamos aqui a nossa correção das atividades. Agora vamos dar continuidade ao conteúdo. Página 112, página 112. Nós vamos trabalhar o corpo dos animais. Então, cada animal tem um tipo de cobertura no seu corpo, tá? Então, a gente viu aí a classificação dos animais vertebrados, dos animais invertebrados. E agora nós vamos conhecer como que é o corpo desses animais. A cobertura do corpo dos animais varia de acordo com a espécie. Os mamíferos geralmente possuem o corpo coberto por pelos, que ajudam a manter a temperatura do corpo. Então, os mamíferos, eles têm o corpo coberto por pelos. Então, aqui nós temos um tigre, aqui nós temos o cachorro e o gato, tá? São todos os mamíferos? Não, tá? Tem mamíferos aí que não tem o corpo coberto por pelos, tá? Mas a grande maioria, sim. A quantidade e o tamanho dos pelos variam muito de uma espécie para outra. Então, a gente vê que tem animais que têm muito pelo e tem animais que já não tem tantos pelos assim, né? Que é mais fino, né, esses pelos. Alguns mamíferos das regiões mais frias do planeta, como o urso polar e a raposa do Ártico,
têm uma grande quantidade de pelos por causa do frio intenso que suportam, enquanto outros, como as baleias, quase não possuem essa cobertura quando adultas. Outras peculiaridades dos mamíferos é a presença das glândulas mamárias, que produzem o leite materno, e sudoríparas produtoras do suor. Então, a gente viu aqui que alguns animais possuem essa quantidade grande de pelo para se proteger do frio. Isso mesmo, tá? Então, por isso, essa necessidade aí dessa quantidade de pelos, tá? A gente também viu aqui, né, que os animais mamíferos produzem o quê? Produzem glândulas mamárias, né? Para poder dar de mamar para o seu filhote, tá? E também produzem o quê? As glândulas sudoríparas, tá? Que produzem o suor. Na página 113, dando continuidade aí à leitura. As aves possuem o corpo coberto por penas, que as ajudam no momento do voo. E no caso das gaivotas, também ajudam a nadar. Além disso, protegem o corpo das aves. Então, as aves, elas possuem penas. Os répteis possuem o corpo coberto por carapaças, placas ou escamas epidérmicas, que os ajudam na proteção contra o ataque de outros animais. Servem para sentir o ambiente, para isolá-los termicamente, evitando a desidratação para o ambiente. Então, aqui nós temos dois exemplos de répteis, tá? Então, alguns usam essa carapaças, né? Ou placas duras, que a gente chama, e tem outros que utilizam as escamas, né? No caso aí da cobra, tá? Escamas epidérmicas que servem aí para a sua proteção. Aqui nós temos a imagem da cobra, tá? E aqui ela está o quê? Trocando aqui, né, a sua pele. No caso aqui, é uma escama, tá vendo? Nós chamamos de escama epidérmica. Então, a cobra, ela faz essa troca aqui. Então, o corpo dela é coberto por essa escama epidérmica. Os anfíbios, como os sapos e as rãs, não possuem cobertura de corpo. Sua pele é protegida por uma substância gelatinosa que a mantém hidratada. Vivem parte da vida na água e parte no meio terrestre, onde se tornam adultos. Então, os anfíbios, eles possuem o quê? Uma pele fina. E essa pele é tipo uma gelatina, tá? Então, ela é gelada, né? Molhadinha, essa pele que eles têm no seu corpo. Próxima página, 114. Os peixes possuem o corpo coberto por escamas, que os ajudam na locomoção e na proteção contra o ataque de outros animais. Então, a escama do peixe é diferente da escama da cobra, tá? Sendo que a escama da cobra é chamada de escamas epidérmicas, tá? E a escama do peixe é escamas mesmo, tá bom? Então, os peixes possuem essa cobertura aí no seu corpo. Muitos animais marinhos possuem o corpo coberto por uma placa calcária que ajuda na locomoção e na proteção, como o ouriço e a estrela do mar. Então, aqui nós temos o ouriço e nós temos também a estrela do mar, né, que possui essa placa calcária aí no seu corpo, que protege esses animais aí contra ataques de outros animais, tá? Esse revestimento aí, né, que tem na estrela do mar.
Todos os insetos possuem o corpo coberto por uma carapaça de quitina, que os ajuda a evitar a desidratação. Então, eles têm uma parte dura no seu corpo, os insetos. Página 115. A minhoca e a sanguessuga possuem o corpo coberto por uma cutícula fina que evita a desidratação. Então, aqui nós temos a minhoca, né? E nós temos também a sanguessuga, que também possui uma cobertura no seu corpo, né? Uma pele bem fininha ali. O caracol possui uma concha calcária, que é um revestimento duro e resistente, que serve como abrigo. Então, aqui nós temos o caracol, que também tem uma proteção aí no seu corpo. Então, esses animais possuem essa proteção por quê? Porque eles não possuem esqueleto. Então, né, o caracol, ele se esconde dentro dessa casinha aí, que é a conchinha dele, tá bom? Assim como os outros animais que possuem, né, essa camada grossa, né, essa camada aí dura, digamos assim, na cobertura do seu corpo, também serve de proteção. Como no caso aqui, tá? Né, deste animal aqui que possui uma carapaça, tá? Então, essa carapaça aqui é a chamada carapaça de quitina, né? E ela é dura, por quê? Porque vai proteger essa parte interna dele, porque ele não possui esqueleto. Nós chamamos de exoesqueleto, porque ele não tem crânio e nem tem coluna vertebral, como o caso do siri, do caranguejo, né, que possuem aí essa parte endurecida. Então, percebemos que a cobertura do corpo dos animais contribui para impedir a entrada de organismos que causam doenças aos animais. Então, essa cobertura que os animais têm irão proteger eles de algumas doenças. Receber estímulos que permitam aos animais perceberem e sentirem o ambiente em que estão. Então, eles vão ver ali se o ambiente que eles estão é apropriado ou não para eles, né? Através aí, né, dessa cobertura que tem na pele deles. Ajudar a manter a temperatura do corpo. Então, a cobertura dos animais serve para eles, deixar eles quentinho, para não passar frio, tá bom? Ou serve também, né, para se defenderem aí de alguns predadores, né? Então, eles também utilizam como defesa e proteção, tá? Sendo do homem e também de outros animais. Evitar a perda de líquido, né? Então, evita aí a perda de líquido que sai do corpo deles, tá? Como o suor. Então, eles tem essa proteção aí no seu corpo. Então, como a gente viu, os animais possuem uma cobertura no seu corpo, como, né, alguns animais aí, como a classe das aves, possui penas, como a classe dos mamíferos, possui pelos, como a classe dos anfíbios, possui pele, como a classe dos répteis possui carapaça e como a classe dos peixes possui escamas, tá? Varia também aí de animal para animal. Às vezes o animal tá na classe lá, né, de escamas, mas às vezes ele não possui uma escama, tá? Bom, nós também vimos, tá, que alguns animais invertebrados possuem também um revestimento ali no seu corpo, que é uma carapaça de quitina, né, que
protege ali o seu corpo, né? Essa carapaça, ela é dura, tá bom? Né? Esse revestimento aí no seu corpo, ele é duro. Bom, vamos para as atividades, tá? Vocês irão responder página 116, somente a página 116 que vocês irão responder. Só pintar aí, ó, mas atenção, porque cada animal aí, devido à sua cobertura do seu corpo, é de uma cor. Então, faça somente esta página, todos os alunos irão responder. Agora, nós vamos dar continuidade, né, ao nosso conteúdo. Quem quiser pausar, pode pausar, ou quem quiser deixar para responder depois e terminar de assistir a explicação. Nós vamos agora para a página 118. Página 118, vamos dar continuidade aí, o habitat e a locomoção dos animais. Página 118, vamos falar um pouquinho do lugar que os animais moram e de como eles se locomovem. Quando estudamos um grupo de animais, é importante conhecermos um pouco do seu habitat, ou seja, o lugar em que ele está adaptado a viver. Então, aqui nós temos aqui vários peixes que vivem na água, né? São animais aquáticos. E aqui nós temos a ave, tá? As aves, tá? Como aqui, né? As araras, elas vivem na onde? No ar e também vivem na terra, né? São animais terrestres que pousam na terra, tá? Mas elas vivem também voando. Em relação à locomoção, encontramos animais que voam, nadam, rastejam, marcham, correm ou saltam, e há outros que se deslocam de maneiras diferentes. Os animais que voam, as aves, os insetos e os morcegos, possuem órgãos e cobertura do corpo que os ajudam no deslocamento. As aves possuem um par de asas, o corpo coberto por penas e ossos ocos que as ajudam no momento do voo. Os insetos possuem as asas reforçadas que são movimentadas por músculos peitorais fortes. O morcego é um animal que voa, mas não pertence ao grupo de aves e dos insetos. Por quê? Porque ele é um mamífero que possui uma membrana localizada entre os dedos, as patas e a cauda que ajudam no seu deslocamento. Então, vocês viram aí, né, que alguns animais, né, se locomovem voando, tá? Mas também eles podem correr, eles podem saltar, tá? Outros animais já nadam, outros animais rastejam. Então, a gente viu aí diferentes tipos de locomoção. Como? Olha só, os animais terrestres, né? Eles podem viver em desertos, em florestas, em cerrados, caatinga, pântanos, polos gelados da terra, lixões e na nossa casa, tá? Como é o caso dos animais domesticados. Então, nós temos aí, né, o habitat de alguns animais terrestres. Nós também temos aqui o habitat de alguns animais aquáticos, como eles podem viver em rios, lagos, lagoas, mares e oceanos. E também tem os animais que têm o habitat no corpo de um outro animal, como é o caso do piolho, isso mesmo, né? Então, o piolho, né, ele vive na onde? Na cabecinha, né, das pessoas, né, principalmente das crianças, tá? Nós temos também os vermes, tá? Que também vivem no corpo de outros animais, tá? Nós temos também a pulga, que vive também no corpo de outros animais. Voltando aí para a página 119, já estamos terminando. Os animais que se deslocam na água, tais como os peixes, os anfíbios, jovens, alguns répteis,
Algumas aves e alguns mamíferos possuem órgãos adaptados à sua locomoção. Os peixes têm o corpo coberto por escamas viradas para trás e nadadeiras que ajudam no seu deslocamento na água. Os anfíbios, os répteis e algumas aves aquáticas, por viverem na terra e na água, possuem uma membrana que aumenta o tamanho das patas e ajudam na locomoção. Então, a gente está vendo aqui a patinha aqui, ó, de um anfíbio, tá? Porque ele pode viver tanto na terra, tanto na água, tá? Então, a gente viu que os anfíbios, né, como o caso do sapo, quando ele tá em ovinhos, ele transforma em girino, passa por um processo de transformação, que é a metamorfose, e depois ele vai viver na terra, quando adulto. E as patinhas deles ajudam ele o quê? A saltar, né? Então, o sapo, ele salta, a rã salta também. Os mamíferos marinhos possuem membros em forma de nadadeiras para uma melhor locomoção na água. Os animais que se locomovem na terra o fazem correndo, como os cavalos, marchando como os elefantes, saltando como os cangurus e rastejando como as cobras e as serpentes, que apoiam o ventre no solo. Então, aqui nós temos algumas imagens de animais e sua locomoção. Como a gente viu, nós temos animais, né, que também vivem na terra, mas também vivem no ar, né? São considerados animais aéreos, né? Como aqui nós temos o papagaio, nós temos aqui o catatua e nós temos a abelha, tá? Então, eles vivem voando, mas eles também dão uma paradinha na terra, tá bom? Nós também temos animais, tá? Que eles correm, tá? Que nadam, que voam, tá? Que andam. Temos animais que rastejam, né? Ali o corpo no chão, como a cobra, tá? Bom, então nós conhecemos aí alguns animais, né, que se locomovem aí de determinada forma, tá? Como pássaro, né? Eles se locomovem como? Eles voam, tá? O pássaro também anda no chão, tá bom? O pássaro também anda no chão. Os sapos, eles também se locomovem de uma forma, como? Pulando. Então, o sapo pula, o canguru também pula, tá bom? A perereca, a rã, né? O coelho também dá os seus pulinhos. Nós temos aqui o caracol, né? Que rasteja. Também temos a minhoca, cobra, tá? Temos alguns animais que nadam, né? Como peixe, baleia, pato. Então, a gente viu aí a locomoção de alguns animais, tá? E o habitat desses animais, que é onde os animais vivem, tá? O habitat deles. Bom, vamos fazer a atividade da página 120. Todos os alunos irão responder a página 120. Certinho, então? Beleza? Ótimo, né? Terminamos, então, aqui a nossa aula de ciências, tá? Um pouquinho comprida, porque fala dos animais, é muita coisa dos animais, tá? Mas finalizamos aqui. Vocês irão responder essas duas páginas, página 120 e 116, né? Que a gente falou aí sobre a cobertura do corpo dos animais, sobre o habitat que eles moram, tá? E como eles se locomovem. Próxima aula de ética. Pega o livro de ética pra gente trabalhar.